Olá, tudo bem? Este é o vídeo referente à disciplina teórica de radiação e ondas guiadas. Me chamo Rita e irei apresentar ao longo deste vídeo o trabalho de antenas, abordando especificamente a antena de loop circular preenchido. Espero que gostem. Uma antena é definida pelo dicionário Webster como sendo um dispositivo geralmente metálico, como uma haste ou fio, para irradiar ou receber ondas de rádio. O padrão IEE de definições de termos para antenas define a antena como um meio para irradiar ou receber ondas de rádio. Em outras palavras, a antena é um dispositivo elétrico passivo cuja função é maximizar a conversão de energia elétrica em energia eletromagnética. Assim, quando é bem projetada, a antena permite que a transição de uma onda eletromagnética confinada para uma onda eletromagnética num espaço aberto seja efetuada de modo eficiente. Tal fenômeno de transição é chamado de radiação ou irradiação. Dentre os tipos de antenas, temos as antenas em loop, que são relativamente simples, baratas e muito versáteis. As antenas assumem muitas formas diferentes, como um retângulo, quadrado, triângulo, elipse, círculo e muitas outras configurações. Devido à sua simplicidade de análise e construção, o loop circular é o mais popular, sendo que um loop circular eletricamente pequeno tem a mesma forma matemática que os irradiados por um dipolo magnético infinitesimal. O tamanho compacto, a facilidade de construção e a versatilidade da antena de loop a tornam uma escolha popular para várias aplicações, incluindo rádio amador, escuta de ondas curtas e localização de direção. As antenas de loop são geralmente classificadas em duas categorias: eletricamente pequenas e eletricamente grandes. As antenas eletricamente pequenas são aquelas cujo comprimento total, ou seja, a circunferência, é geralmente inferior a cerca de 1/10 de um comprimento de onda. No entanto, os loops eletricamente grandes são aqueles cuja circunferência é de cerca de um comprimento de onda do espaço livre. A maioria das aplicações de antenas de loop está em HF entre 3 e 30 MHz, VHF entre 30 e 300 MHz e UHF entre 300 e 3.000 MHz. Aquelas com circunferências ou perímetros eletricamente pequenos têm pequenas resistências à radiação, que são normalmente menores do que as suas resistências a perdas. Assim, elas são radiadores muito pobres e raramente são empregues para transmissão e radiocomunicações. Porém, quando são utilizadas em qualquer aplicação deste tipo, é normalmente no modo de recepção, como em radioportáteis e pagers, onde a eficiência da antena não é tão importante como a relação sinal-ruído. As antenas também são utilizadas como antenas direcionais para navegação por ondas de rádio e sondas para medições no terreno, ou melhor, sondas de campo, na qual elas encontram aplicações mesmo na gama de frequências de microondas. O projeto básico de uma antena de loop consiste em uma única volta de fio ou outro material condutor, formando um loop fechado. O loop pode ter vários formatos, como já dito anteriormente, triangular, circular, sendo o mais comum o loop circular. O tamanho do loop é determinado pelo comprimento de onda da frequência de operação desejada, com loops menores sendo mais adequados para frequências mais altas. O loop geralmente é acompanhado por um capacitor de sintonia que permite ajustes na frequência de ressonância da antena, permitindo que ela seja sintonizada em uma frequência específica ou faixas de frequência. As antenas de loop operam com base no princípio da indução magnética, em que o campo magnético gerado pelo sinal de radiofrequências, RF, transmitido ou recebido induz uma corrente no loop. Essa corrente induzida cria um campo eletromagnético ao redor do loop. Por sua vez, gera o sinal irradiado ou recebido. Devido à sua natureza magnética, as antenas de loop exibem um padrão de radiação direcional, com a intensidade máxima do sinal ocorrendo perpendicularmente ao plano do loop. Essa característica direcional torna as antenas de loop particularmente úteis para aplicações que exigem sensibilidade direcional, no caso, as sondas. Dentre as vantagens acerca das antenas de loop, temos tamanho compacto, permite que sejam facilmente integradas a dispositivos portáteis ou com restrição de espaço.
Piso de ruído. Exibem um piso de ruído mais baixo em comparação com outros tipos de antena, tornando-as ideais para uso em ambientes com altos níveis de interferência eletromagnética. Também são relativamente fáceis de construir e podem ser feitas de materiais prontamente disponíveis, tornando-as uma opção atraente para entusiastas de rádio amador e amadores. Apesar de suas muitas vantagens, as antenas de loop também apresentam algumas limitações, principalmente em termos de eficiência e largura de banda. A eficiência de uma antena de loop é amplamente determinada por seu tamanho em relação ao comprimento de onda da frequência operacional, com loops menores exibindo menor eficiência. Isso pode ser mitigado até certo ponto usando materiais condutores de alta qualidade e otimizando a forma e a construção do loop. Já a largura de banda é tipicamente mais estreita do que a de outros tipos de antena, o que pode limitar sua capacidade de operar em uma ampla faixa de frequências. No entanto, a inclusão de um capacitor de sintonia pode ajudar a superar essa limitação, permitindo que a antena seja sintonizada em diferentes frequências conforme necessário. A modelagem matemática foi realizada considerando uma antena de loop circular pequena. A disposição geométrica mais conveniente para a análise de campo de uma antena em laço é posicionar a antena simetricamente no plano XY em z igual a zero, conforme mostra a figura. O fio é assumido como sendo muito fino e a distribuição espacial da corrente é dada pela equação 1, em que I0 é uma constante. Embora esse tipo de distribuição de corrente seja exato apenas para uma antena em loop, com uma circunferência muito pequena, uma distribuição mais complexa torna a formulação matemática bastante complicada. Para determinar os campos irradiados pelo laço, segue-se o mesmo procedimento que para o dipolo linear por meio da equação 2, onde A é a função potencial. No caso da figura, R é a distância de qualquer ponto do laço ao ponto de observação, e dl é uma seção infinitesimal da antena do laço. Em geral, a distribuição espacial da corrente E pode ser escrita conforme a equação 3, cuja forma é mais conveniente para geometrias lineares. Assim, para uma antena de laço circular, é mais conveniente escrever em componentes cilíndricos, conforme as equações 4 e 5. Por meio da matriz de transformação da equação 6, os vetores unitários de E são transformados em vetores unitários esféricos, conforme mostra a equação 7. Após substituições, a distância r de qualquer ponto do loop ao ponto de observação pode ser escrita conforme a equação 9, onde cada termo é mostrado em 10, que, ao serem substituídos, escrevem a distância r conforme a equação 11. Finalmente, é possível determinar a função potencial A em termos dos componentes cilíndricos r, φ e θ nas equações 14 e 15, chegando-se aos componentes de campo elétrico e magnético expressos em 16 e 17. Vale destacar que aplicar essas fórmulas na simulação se torna inviável. Portanto, essas equações foram desenvolvidas e apresentadas neste trabalho a fim de expor o comportamento dos campos elétricos e magnético em uma antena de loop circular. O projeto foi realizado utilizando o software CST Studio, e o modelo de antena no formato de loop circular preenchido foi dimensionado com base no comprimento de onda e na frequência de operação. As premissas para desenvolvimento e simulação da antena de loop circular preenchido são: frequência de operação igual a 2.45 GHz, impedância de entrada de aproximadamente 50 ohms, parâmetro S 11 menor que menos 10 dB na frequência de operação, elevado valor de ganho e razão frente-costas RFC elevada quando aplicável. Partindo disso, a antena foi desenvolvida conforme imagens mostradas. Loop circular, com maior nítido em detalhes aqui, e o plano Terra. Com base na simulação, temos que a impedância de entrada da antena projetada atende aos requisitos de 50 ohms.
Vale destacar que no processo de simulação notou-se que a impedância de entrada tem relação direta com a largura da haste da antena de loop circular preenchido. Ou seja, quanto menor a largura dessa haste, maior o valor de impedância de entrada. Parâmetros S são grandezas complexas que representam a relação entre dois sinais de RF. Parâmetros S são expressos como S, X, Y, onde X representa a porta de saída do DUT está sendo medida e Y indica a porta de entrada do DUT estimulada pelo sinal de RF incidente. Na simulação, o parâmetro S não foi menor que menos 10 dB, indicando que parte da onda incidente é refletida. A diretividade de uma antena é a relação entre o campo irradiado por ela na direção de máxima irradiação e o campo que seria gerado por uma antena isotrópica que recebesse a mesma potência. Em outras palavras, a diretividade define sua capacidade de concentrar a energia irradiada numa determinada direção, sendo obtida por meio da equação mostrada. O diagrama de radiação na forma tridimensional permite visualizar a distribuição espacial de toda a potência envolvida, mostrada nesta imagem. E na forma polar permite visualizar a mesma distribuição, a mesma potência de forma bidimensional, cada uma delas sendo mostradas aqui neste slide. O ganho pode ser entendido como resultado da diretividade menos as perdas. Assim, a eficiência de uma antena diz respeito ao seu projeto eletromagnético como um todo, ou seja, são todas as perdas envolvidas. É possível notar que o ganho da antena projetada na frequência de operação, que é de 2,45, não é uniforme, como em 1 GHz. A razão frente e costas é a relação de ganho entre o lóbulo principal e o posterior, sendo dada pelas fórmulas mostradas no slide. É possível ver que para a antena projetada, essa relação não é tão elevada quanto solicitada, que está em 6 no caso, né? É solicitada nas premissas. Mas talvez tal parâmetro não seja aplicável para este formato de antena. Os ângulos de meia potência, o ângulo de meia potência são definidos, os ângulos, né, no caso, são definidos pelos pontos no diagrama, onde a potência radiada equivale à metade da radiada na direção principal. Estão expressos na imagem nas retas em azul, aqui, com valor de 56,4 graus. Além disso, a polarização é a orientação do campo eletromagnético radiado recebido, em outras palavras, definida como sendo a direção da onda no espaço à medida que ela propaga. Por meio do diagrama de radiação 3D, mostrado aqui, é possível afirmar que a polarização está no sentido da coordenada Z+. Na montagem, o substrato escolhido para o desenvolvimento do protótipo é o FR4, com constante de elétrica igual a aproximadamente 4,3, com dimensões comerciais de 10 por 15 centímetros. Ele foi escolhido pois é amplamente utilizado para a fabricação de circuitos eletrônicos e de RF de baixo custo. Por meio das simulações realizadas no CST Studio, determinou-se as medidas da antena. Com elas, foi possível esboçar a antena e o plano terra no software AutoCAD e, posteriormente, realizar a impressão a laser no papel fotográfico nas medidas da placa. Em seguida, fabricou-se o protótipo utilizando a prensa disponível no laboratório do aluno e caneta de retro na cor preta para delimitar ou preencher os locais nos quais o papel não tivesse aderido perfeitamente. Por fim, corroeu-se a placa com percloreto, retirou-se todo o papel aderido e inseriu-se o conector na haste da antena. O resultado é mostrado no slide, a frente, as costas e o conector. Para caracterizar a antena e verificar sua região de operação, utilizou-se um analisador de espectro medindo a carta de Smith e o parâmetro S. Na frequência de operação, a impedância foi de 23 ohms e o parâmetro ficou em torno de menos 6 dB.
Portanto, é notório que tanto a carta de Smith quanto o parâmetro S apresentam resultados distintos e inferiores dos que foram calculados, indicando que o processo de fabricação interferiu forte e negativamente nos parâmetros de interesse. As discussões que podemos citar são: ao longo da apresentação deste trabalho, é nítido que houve uma divergência entre os parâmetros obtidos na simulação e aqueles provenientes da antena fabricada. Tais distinções podem ser associadas a alguns fatores. Material. O FR4 é um material que, apesar de ser barato e viável para a confecção de antenas amadoras, opera bem apenas em faixas de frequência inferior a 1 GHz. Confecção. A simulação obteve medições exatas sem uma faixa de tolerância aceitável que não comprometesse os parâmetros de interesse. Portanto, ao se fazer necessário traçar a caneta alguns dos detalhes da antena para garantir que o cobre não corresse, as dimensões exatas não foram obtidas e qualquer medida a mais ou a menos foi inserida na antena fabricada, que interferiu nos valores de impedância e do parâmetro S. Antena. Conforme abordado na introdução, a faixa de aplicação desta antena é na casa dos megaohms, o que também é um fator a ser considerado, visando que a faixa de operação estabelecida é bem superior. Conclusões. Conclui-se que o processo de projeto e fabricação de uma antena requer muitos testes e variações de material, dimensão, formato e etc. Assim, para que haja o casamento entre simulação e fabricação, requer um certo número de tentativas. Apesar das adversidades no processo, este trabalho contribuiu para a assimilação dos conteúdos acerca de antenas, irradiação, ondas guiadas e, claro, o eletromagnetismo. Tudo isso de maneira prática e atual, fomentando a curiosidade e desenvolvendo habilidades acerca dessa disciplina, que é um dos pilares da engenharia elétrica. Aqui estão as referências, espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo!